tudo bem? Começando mais um Juridicast, o seu bate-papo jurídico. Hoje nós vamos falar sobre direito do consumidor, um assunto tão sério, tão importante, que quando não levado, quando não respeitado, quem perde dinheiro é você. Por isso eu convido você, venha para esse bate-papo comigo e com o doutor Leandro Provenzano, especialista em direito do consumidor. Olá, doutor, tudo bem? Tudo Seja jóia? bem-vindo. Muito obrigado. Doutor, o direito do consumidor é muito presente na nossa vida cotidiana, né? Seja numa padaria, na compra de um pão, ou seja na compra tão importante quanto um bem imóvel. Sim. Mesmo se falando muito nesse tema, é comum o surgimento de dúvidas quanto à legislação aplicada. É isso mesmo? É isso mesmo. Tanto é que é uma legislação relativamente curta, né, o Código de Defesa do Consumidor, mas ela tem uma abrangência muito grande. Então, ainda que a gente não consuma, por exemplo, na padaria, no mercado, a gente ainda pode ser detentor de direitos. Vou dar só um exemplo. Vamos supor que um veículo que está passando na rua apresente um problema de fábrica, que faça com que essa roda saia desse veículo e atinja um pedestre. Esse pedestre ele vai poder ser considerado um consumidor por equiparação. Ainda que ele não seja o proprietário, não seja o comprador daquele veículo, ele foi vítima daquele veículo vendido pela loja. Então, dessa forma, ele também vai ser um consumidor por equiparação. E por ter essas peculiaridades, muita gente não sabe dos direitos. Muita gente não, todos nós não sabemos 100% dos nossos direitos. E no direito do consumidor é uma matéria também que a gente não sabe de todos os direitos pela evolução legislativa. É verdade, muitas vezes a gente deixa, né, de ir em busca dos nossos direitos por falta de conhecimento. Mas o doutor poderia explicar para nós o que vem a ser direito do consumidor? Bom, o direito do consumidor, de uma forma mais simples, é todo o direito daquele que é consumidor de um serviço ou de um produto. Então, se eu adquirir um produto ou um serviço de determinada empresa, eu sou um consumidor. Então, toda vez que houver uma contratação de produto ou serviço, eu vou ser um consumidor, ainda que eu seja pessoa jurídica. Então, o que pouca gente sabe também é que pessoa jurídica também pode ser consumidora, naqueles casos onde ele faz o consumo, o uso final do serviço. Por exemplo, o meu escritório de advocacia, ele tem um CNPJ e no serviço de telefonia eu sou o consumidor final, sou o destinatário final daquele serviço. Então, meu escritório pode entrar com pedidos como parte autora, sendo consumidor daquele serviço. Então, nesse caso, ele pode, inclusive, ser detentor de um direito a receber uma indenização por danos morais. Então, ainda que seja pessoa jurídica, uma empresa pode ser considerada consumidora também. Informação que muita gente, com certeza, não sabe, né? Com certeza desconhece. É verdade. Quem figura na relação de consumo? Bom, normalmente é uma empresa e o consumidor, né? O fornecedor, que é essa empresa que oferece um produto ou serviço, ele vai ser o que o Código de Defesa do Consumidor chama de fornecedor, e o consumidor somos todos nós que adquirimos o produto ou serviço, e também o caso de consumidor por equiparação, que é naquele exemplo que a gente já falou, de um consumidor que sofre os efeitos de um produto ou defeito de um produto, não, um defeito de um produto ou serviço. Então, ele pode ser também um consumidor por equiparação. Certo. O que é direito de arrependimento? Onde está previsto? E a que tipo de compra se aplica? Bom, o direito de arrependimento ele é o direito que todos nós, consumidores, temos de devolver o produto comprado em até 7 dias após o recebimento desse produto, em casos onde a gente faz a compra por meios não presenciais. Então, compra por telefone, catálogo, WhatsApp, internet, a gente pode exercer esse direito de arrependimento. Então, eu comprei esse microfone e ele chegou, eu tenho até 7 dias para fazer a devolução, independente de ter um defeito ou não. E eu não preciso sequer justificar esse exercício do direito de arrependimento. Simplesmente o fato de eu receber o produto e não gostar, não querer ficar com esse produto, faz com que eu possa devolvê-lo em até 7 dias. Isso nas compras online, através de WhatsApp, através de telefone, quando te liga oferecendo algum produto. Isso. O prazo é 7 dias. 7 dias. Não precisa haver justificação. Não precisa. Isso é para garantir o direito para aquele consumidor que não teve a oportunidade de experimentar o produto.
Então eu não vi o tamanho, eu não vi a cor, eu não vi a textura, então eu tenho esse direito de arrependimento de devolver esse produto em até 7 dias após o recebimento. E tem algum prazo para que essa loja, para que o lojista devolva o valor da compra para o consumidor? Isso varia um pouco, até mesmo porque de acordo com a modalidade da compra. Então vamos dar o exemplo que eu tenha comprado por um boleto. Então a empresa vai ter que me devolver assim que ela pedir, assim que ela for receber aquele pedido de devolução. Então ela tem até 7 dias para fazer a devolução, prazo esse que varia muito de empresa para empresa. Agora, se eu adquirir o produto via cartão de crédito, esse estorno certamente vai vir na fatura do mês seguinte, de acordo com o fechamento da minha fatura. Certo. Então tem essa diferenciação e é um prazo aí que varia de empresa para empresa. Certo. E se tiver uma demora excessiva em ter o retorno desse valor, existe uma correção monetária, juros? A lei não prevê esse tipo de juros, esse tipo de reajuste. No entanto, se for judicializada a matéria, certamente o juiz vai mandar essa devolução ser feita com juros de mora de 1% ao mês, além de uma correção monetária normalmente fixada pelo IGPM. Tá, agora fala pra gente da compra. Ok, o doutor falou da compra feita online, que o prazo é de 7 dias para arrependimento. Isso. E a compra física? É mesmo, eu fui lá, fiz uma compra na loja, eu manuseei o produto, eu vi a qualidade e tenho o direito de arrependimento? Nesse caso, não existe o direito de arrependimento, exatamente porque ele foi criado para a gente poder devolver o produto em ocasiões que a gente não pôde experimentar. Então, essa questão de eu quero exercer o direito de arrependimento em lojas, em compras físicas, esse direito não existe. E aí eu vou até pegar um gancho que isso vale também para produtos com defeito, que é um dos maiores mitos do direito do consumidor. A maioria das pessoas acha que eu adquiri um produto, se ele tem um defeito, eu tenho o direito imediato de exigir o estorno desse dinheiro, a devolução do dinheiro ou um produto novo no lugar. E isso é um mito. Porque o que acontece, na verdade, é que a partir do momento que eu recebi esse produto, constatei o defeito, a loja tem um prazo de até 30 dias para consertar o defeito. Certo. Se não consertar em 30 dias, aí sim passa a ser o direito do consumidor de exigir a devolução do seu dinheiro ou até mesmo ficar com esse produto mediante o abatimento do preço. Ou, logicamente, exigir um produto novo. Então, só a partir de 30 dias que a empresa, a loja, o fornecedor não conseguiu consertar aquele problema, é que eu tenho o direito de exigir isso aí. Tá, eu fui na loja, comprei, eu fiz uma compra, mas só que é um presente. E a pessoa presenteada não gostou do modelo, ou da cor, ou tamanho, não era o ideal. Ela pode ir na loja fazer a troca? Pois é, aí vai depender da loja. Se eu estou dando um presente para alguém, o ideal é que eu chegue na loja antes de adquirir o produto e já pergunte: eu posso trocar esse produto que vai ser de presente? Se a loja permitir a troca, esse consumidor vai poder chegar, esse que ganhou o presente vai poder ir na loja e trocar. Agora, se a loja não permite, é uma liberalidade da loja fornecer a troca ou não. Então, o que a gente deve fazer é sempre perguntar, antes de comprar um presente, se admite-se ou não a troca. Lógico, a maioria das lojas permitem, mas é uma liberalidade. A lei não determina, não obriga que a loja faça essa troca. Então, temos que ficar sempre atentos. Na hora que eu vou comprar um produto, a loja permite ou não a troca, entendeu? E aí vai ter alguns produtos, por exemplo, que não admite troca, outros produtos que permitem a troca dentro da mesma loja. Isso aí vai ter que estar sempre informado, com cartazes, da melhor forma possível, para que o consumidor não tenha dúvida que aquele produto que ele adquiriu não permite a troca. Então, assim, é mais uma cortesia da loja com o cliente, até para fidelizar, não Exatamente. Que ele tem essa obrigatoriedade de estar trocando. É uma cortesia da loja que também traz um benefício muito grande para a loja, porque a partir do momento que essa pessoa vai realizar uma troca, ou ele vai fazer uma troca por um produto de mesmo valor ou valor superior. Então, é que eles falam que é o ticket da compra pode aumentar. Certo. Então, ali é uma fidelização. E aí, essa pessoa que vai efetuar a troca também pode ver um outro produto e acabar comprando mais naquela mesma loja. Então, eu falo que a loja que não permite a troca, ela não está desobedecendo a lei, certo, mas ela não está tratando bem seu cliente e está abrindo mão de parcela de um lucro que ela pode ter, que vai vir na ocasião da troca. Até desse cliente não retornar mais na loja e também não indicar
para amigos, né, a loja. É uma experiência negativa, né? Então, quando a gente trata de direito do consumidor, quando a empresa vem nos consultar, a gente sempre fala isso. O consumidor ele deve ter uma experiência muito boa na sua loja, porque senão ele não volta, você não fideliza, ele não te marca numa postagem nas redes sociais. Isso. Então, o benefício que a empresa pode ter ao conduzir bem esse tratamento do consumidor, principalmente no pós-venda, isso aí é o que fideliza o cliente. Eu sou cliente de algumas marcas que me fidelizaram por atitudes muito simples. Eu já tive ocasião que eu tive que trocar. Uma câmera minha apresentou defeito. Depois de mais de 5 anos de uso, eu mandei fazer um orçamento. A câmera foi para São Paulo e já voltou consertada. E eles pediram desculpa porque era um problema de fábrica. Quer dizer, é uma loja que não tinha essa obrigação de efetuar a troca, porque já tinha passado o prazo de garantia legal, garantia contratual, e ela me devolveu essa câmera consertada e ainda com pedido de desculpa. E isso, o que causou em mim essa atitude da loja? Me fidelizou. Depois disso, eu já adquiri outras 3 câmeras dessa loja, dessa marca, e toda vez que eu tenho a opção de entre essa marca e uma outra, eu opto por essa que já me fidelizou, e eu sei que se eu precisar de um pós-venda, certamente eu vou ser bem atendido. E você vai indicar para outras pessoas? Com certeza. Já estou fazendo uma publicidade aqui ainda que eu não tenha falado a marca. Exatamente. E de quem que é as despesas daquele produto que eu comprei através da internet ou outro meio, de quem que é as despesas dessa devolução desse produto por causa eu me arrependi e não quero mais? Essa despesa é toda da empresa. Então, a empresa que vendeu o produto, ela arca com todos os custos, inclusive despesas de correio e tudo mais. Porque a lei ela é bem clara quanto a isso, mas eu sei que muitas lojas exigem que essa taxa seja paga pelo consumidor. Então, muita gente fala, mas não é isso que acontece. Mas a lei fala dessa forma. Até mesmo porque quando uma loja ela tem uma opção de compra pela internet, ela está reduzindo custos. Então, ela não tem despesas fixas com funcionário, com aluguel de um ponto comercial. Então, dessa forma também, ela pode ter parte dessa renda dela para fazer essas trocas para o consumidor sem ter um prejuízo. Porque ela já está tendo um lucro, já tem um lucro ali de não ter um espaço físico. Ao fornecer esse produto de maneira virtual, ela deixa de ter algumas despesas de uma loja tradicional. Entendi. E existe, assim, algumas condições que o lojista ele pode exigir daquele comprador que está devolvendo o produto? Como assim? Assim, ele quer... o produto tem que estar em condições assim. Sim. O produto ele tem que estar em perfeitas condições, até mesmo para que essa empresa possa voltar a comercializar aquele produto. E tem alguns produtos que não admitem troca. Vou dar um exemplo: produto personalizado. Eu comprei uma camiseta do meu time, só que o site me permitia fazer colocar o meu nome bordado na camiseta. Lógico que essa camiseta não vai poder ser vendida para outra pessoa. Então, quando a gente for fazer uma compra de um produto mais específico, que tem essa personalização, essa loja não vai oferecer o direito à troca, porque ele não vai poder comercializar novamente esse produto. Doutor, o direito de arrependimento se aplica a alimentos perecíveis? Em tese, sim. Só que tem que voltar nessa questão. O produto tem que estar perfeitamente apto a ser comercializado. Não adianta eu comprar um alimento, uma fruta, por exemplo, que hoje em dia tem compras de mercado pela internet. Eu já fiz, inclusive, lá em casa, compras pela internet, onde o supermercado vai lá e me entrega esse produto. Vamos supor que eu comprei uma maçã na segunda, e hoje essa maçã já passou do ponto. Então, eu não cumpri, eu tenho direito a entregar o produto, só que ele tem que estar em perfeitas condições. E essa fruta já não vai estar permitindo, não vai estar em perfeitas condições a ponto de poder ser comercializada novamente. E me fala uma coisa, para o vendedor, quais as recomendações para evitar as devoluções excessivas de mercadorias? Bom, o que ele deve fazer numa compra pela internet, por exemplo, que se aplica o direito de arrependimento, é colocar na descrição do produto o máximo de qualidades possíveis. A descrição do produto deve ser minuciosa, com medida, em centímetro, medidas de todas as formas, para que o consumidor possa visualizar esse produto, ainda que ele não esteja fisicamente com ele. Então, nesse caso, quando ele faz uma compra pela internet, eu costumo comprar roupa pela internet, por exemplo. E o que eu faço? Eu faço todas as medições em centímetros,
do tamanho do produto, do tamanho da largura da perna, tudo isso aí ele pode colocar na descrição no site. Então, quanto mais minuciosa for essa descrição, menos troca de produto esse fornecedor vai ter. Quanto mais descrição, quanto mais discriminado for aquele produto, menos trocas haverão. Certo. E que medidas o consumidor deve tomar caso encontre resistência do vendedor em aceitar a devolução daquele produto? Bom, nesse caso, o que a gente sempre recomenda é registrar tudo. Se puder gravar, grave. Se puder ter uma testemunha que não seja um parente, também é bom que acompanhe esse consumidor. E caso o problema não seja resolvido, o consumidor tem sempre aquelas duas vias que ele ainda não precisa de advogado, que é entrar com uma reclamação no Procon ou até mesmo naqueles sites de reclamações específicas como consumidor.gov, por exemplo. Caso não seja resolvido aí não tem alternativa a não ser entrar no judiciário. E aí, dessa forma, a gente sabe que tem o juizado especial em ações de até 40 salários mínimos e para as outras tem a justiça comum. Certo. E algumas vezes a relação entre lojista e consumidor pode ficar conflituosa. Sim. Especialmente quando envolve deveres e desejos de cada um dos lados, né? O senso comum de que o cliente tem sempre razão, nem sempre é uma prática necessária? Tem muita... Isso aí depende muito do ânimo das partes. Tem empresa que acaba atiçando o consumidor a entrar com uma ação. Tem empresa que já, por ter um serviço de pós-venda, ele faz com que o consumidor até desista de mover essa ação no judiciário, que a ação que teria, por exemplo, até direito a ele exigir uma indenização por danos morais. Então, o pós-venda, ele é fundamental para uma empresa para que ela fidelize o cliente, mas também evite ter um excesso de ações judiciais contra ela. Então, quando você consulta uma empresa que não tem ação no judiciário, é um indicativo que ela tem um pós-venda eficiente, que faz com que o consumidor se sinta acalentado, se sinta prestigiado pela empresa, que faz até com que ele desista de mover uma ação no judiciário. Isso é muito bom, isso é muito salutar para essas empresas que acabam fidelizando esse cliente. O bate-papo de hoje é sobre direito do consumidor com o Dr. Leandro Provenzano, especialista nessa área. Se você está assistindo pelo YouTube, deixe o seu like. Assim, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega a mais pessoas. Por falta de conhecimento de regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, que estipula em quais condições os varejistas são obrigados a aceitar um produto de volta. Esses varejistas acabam sendo prejudicados por atender algo que não precisaria. Por exemplo, no caso de uma peça de roupa, o comerciante não é obrigado a trocar porque a pessoa não gostou da cor ou do modelo. Por aí. É por aí. Então, assim, é aquilo que a gente falou, desmistificando esses pequenos mitos que existem, faz com que o consumidor também fique mais atento na hora de adquirir um produto. Muitas vezes chegam... Eu atendo muitos clientes todos os dias. Eu costumo atender cerca de 10 a 15 consumidores por dia. Seja presencialmente no escritório, por WhatsApp, ou até mesmo nas redes sociais, onde eu tiro dúvida de várias pessoas, para instruir. E aí muita gente pergunta isso. Eu comprei um produto e a loja não deixa eu trocar. Aí você tem que explicar que não é direito dessa pessoa entrar numa loja, adquirir um produto e exigir a troca, se esse produto não tem defeito. É uma liberalidade da loja. Então a gente começa a informar para que o consumidor também, ao adquirir um produto numa loja física, ele não adquira um produto que ele não gostou. Eu, sinceramente, não consigo entender como que alguém vai numa loja e compra um produto que não gosta. Será que não experimenta? Porque na questão da pandemia ainda tinha essa dificuldade, porque a gente não podia experimentar. Então eles facilitavam a troca. Agora, depois que acabou essas restrições impostas pela pandemia, uma pessoa vai numa loja, vê uma camiseta, experimenta e não gosta, eu sinceramente não entendo. Então não seria justo, no sentido lato da palavra, esse consumidor querer exigir a troca. Porque ele experimentou, ele viu a textura da camiseta, ele foi lá e ele falou, não gostei. Então acaba sendo um capricho do consumidor e obrigar com que a loja efetue a troca seria muito injusto. Até mesmo porque quando a gente milita nessa área do direito do consumidor, a gente não defende o consumidor a qualquer custo. A gente busca sempre uma relação harmoniosa de consumo entre as partes, consumidores e fornecedores. Porque se eu entrar com medidas que prejudiquem o estabelecimento comercial, ele vai ter prejuízo e ele pode fechar. E para o consumidor, quanto mais lojas abertas, melhor.
porque ele vai ter essa opção, essa diversidade, vai ter uma concorrência, o preço diminui. Então, quanto mais lojas abertas, para o consumidor é melhor. Caso contrário, ele vai ficar ali refém de um monopólio de menos lojas que vão fazer o que querem, com preço, com produto, e podem até prejudicar o consumidor. Eu tô rindo porque, de repente, a mulher tá ali passeando no shopping ou passa na vitrine ali, olha, se apaixona pelo sapato, uma bolsa, né? E depois ela chega em casa, poxa, eu não estava precisando. Eu comprei assim, naquela emoção. Ai, acho que eu vou lá, devo trocar. Acontece muito. Devolver. Acontece muito, a gente fala muito, quando a gente envolve o assunto, por exemplo, de superendividamento, a gente fala muito do consumidor consciente. Isso. E eu já li até livros de neuromarketing para entender como é que a pessoa compra por impulso. E realmente, a maioria das compras, mais de 60% das compras que são realizadas nos shoppings, elas são feitas por impulso. Não é que o consumidor precisa de algum produto e vai lá e compra esse produto. Não, ele vai, ele olha na loja algo que ele sequer pensou em ter, ele se apaixona por aquele produto, por impulso, por uma razão momentânea, e ele acaba efetuando a compra. E aí, quando você estuda essa questão que faz a pessoa comprar, tem vários fatores. Então, ele pode comprar por uma questão de nostalgia. Ele pode, por exemplo, uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, ele pode entrar numa loja, sentir um cheiro que remete a alguma coisa emocional nele, que vai fazer com que ele se apaixone, ou ele vai se sentir interessado por algum produto daquela loja. Então, tem várias coisas inconscientes que nos afetam, que fazem com que a gente compre. Então, assim, isso varia muito até para gênero. Mulheres compram mais dessa forma. Homens são mais objetivos. O homem, ele vai lá, ele tem uma questão mais objetiva, uma falta de percepção até do que está em volta. Então, quando eu vou ao shopping, por exemplo, eu quero comprar um terno, eu não olho outra coisa. Eu posso ter um relógio bonito, que eu precise, eu não vou comprar aquele relógio. Então, é algo que muda muito de pessoa para pessoa, de gênero masculino e feminino, e até mesmo questões de signos. Então, várias pessoas acabam comprando coisas inconscientemente, que vai fazer com que essa vontade de comprar nasça nela de forma inconsciente. E as empresas utilizam muitas estratégias para que isso aconteça. Você consegue no shopping vou comprar um terno e o objetivo é aquele e só? Com certeza. Não consegue olhar outra coisa assim? E me sinto ofendido se alguém me oferece algum produto. Se eu estou na loja, eu fui comprar um terno e me oferece um cinto, aquilo para mim já parece uma ofensa. Eu falo, não quero cinto, eu vim para comprar um terno. Eu não gosto quando me oferece aquela garantia estendida. Aí obrigado, eu não isso quero, é um problema sério. Em lojas, eles insistem, né? Insistem. Lojas de departamento não só insistem, como quando a pessoa faz um crediário, faz aquele parcelamento, muitas vezes eles embutem isso no valor das parcelas sem o consumidor querer. E aí, quando o consumidor percebe, ele já chegou em casa, acaba não vendo aquilo ali e muitos deles acabam pagando porque não querer se indispor com aquela empresa. Então, sim, são várias artimanhas que as empresas usam que acabam prejudicando o consumidor. E o consumidor tem que estar sempre atento, porque quando ele deixa isso aí em segundo plano, não presta atenção, não reclama, não discute, ele vai acabar pagando durante vários meses um seguro que ele sequer queria contratar. Eu já vi esse caso de a pessoa falar no primeiro momento que não queria a garantia estendida e depois no contrato veio. Depois que chegou em casa, estava escrito a garantia estendida. Infelizmente, tem muitas lojas que usam dessa artimanha para acabar aumentando seu lucro. Então, até para um vendedor conseguir bater as vendas. Então, acontece muito disso aí. Não só em lojas de departamento, mas acontece em agências bancárias, instituições financeiras fazem isso. Então, o gerente liga querendo bater a meta dele do mês. Isso aí é muito comum, infelizmente. Então, o consumidor tem sempre que ficar atento. Um dos golpes, por exemplo, que está sendo moda agora, nesse ano de 2021, é o golpe do empréstimo consignado não contratado. O aposentado ou pensionista do INSS, quando ele menos percebe, ele está pagando por um empréstimo que ele não adquiriu. E quando ele consulta o extrato bancário, muitas vezes o dinheiro foi depositado. De que forma que isso pode se dar, doutor? Isso aí acontece, creio eu, por uma venda de informações que sai de dentro do INSS, que faz com que as instituições financeiras tenham todos os dados daquele consumidor, inclusive dados bancários, e faz essa contratação fraudulenta. Esse ano a gente já pegou mais de 10 ações lá no escritório com esse tipo de atitude por parte das instituições financeiras. E aí a gente faz uma ação de consignação em pagamento,
ou seja, o cliente devolve aquele dinheiro que ele não solicitou em juízo, uma conta do Tribunal de Justiça, e aí a gente pede uma indenização por danos morais. Graças a Deus, o judiciário está sendo bem justo nessa questão e está indenizando esses consumidores a receber um dano moral. Caso isso não acontecesse, o consumidor continua saindo no prejuízo, porque ele teve que me contratar para entrar com a ação, ele devolve o dinheiro para o banco. Então, se o juiz não der uma indenização por danos morais, aquele consumidor ainda vai sair no prejuízo, ainda que aquele pedido de consignação, de devolução do dinheiro tenha sido procedente. Com certeza. Mas vamos voltar um pouquinho na compra por impulso. É um ótimo tema. O número maior é de homens ou de mulheres? Compra por impulso, mulheres. Agora, a questão de superendividamento não tem perfil. O único perfil que a gente consegue traçar é em relação à idade. Normalmente, os idosos, eles têm uma questão de superendividamento menor do que as pessoas mais jovens. E isso se deve também ao fato de que, em algum momento da vida, eles já tiveram alguma complicação financeira que foram obrigados a ter essa questão do consumo consciente levado em questão e eles aprenderam com algum tombo da vida. Certo. Então, é a única coisa que a gente consegue traçar um perfil é a questão da idade. Então, normalmente, pessoas que já estão na terceira idade, elas têm uma vida financeira mais controlada. Mas que também não é regra, não é 100% desses idosos que têm esse controle financeiro, até mesmo porque muitos deles são arrimo de família, que a gente fala que sustenta, ajuda o filho, ajuda o neto e acaba se superendividando por conta de terceiros. E se o lojista ele errou no preço, o produto está sendo anunciado por um valor bem abaixo do que é na realidade? Nesse caso, tem duas questões. Se houver um erro grosseiro, um produto, por exemplo, eu tenho um celular que eu sei que o preço dele é R$8.000, ele está lá por 800, é um erro grosseiro. Nesse caso, a loja não vai poder ser punida por causa desse erro grosseiro. Agora, se esse mesmo celular de 8.000 está por 6, o consumidor vai ter direito a exigir o menor preço. Então, sempre que o consumidor também visualizar que o preço do produto na prateleira é um e na hora de passar no caixa é um preço mais caro, ele pode exercer esse direito de pagar o preço mais barato sempre que ele encontrar divergência de preços. E se o lojista, aliás, a cobrança indevida gera danos morais? No caso, por exemplo, do consumidor não dever e a empresa fazer a cobrança, isso. Nesse caso está dando dano moral, porque não só a negativação indevida, mas a cobrança indevida, alguns juízes entendem que dá direito ao dano moral. E é lógico, se a cobrança for excessiva, ainda que o consumidor deva, se eles ligam fora do horário comercial, se eles ligam no serviço dessa pessoa, se eles falam com terceiros que essa pessoa está devendo, uma empresa, um banco, que seja, esse consumidor pode também ser indenizado por causa de uma cobrança excessiva. Agora, no caso de cobrança indevida, também alguns juízes dão essa indenização por danos morais. Agora, tem que ver se ultrapassa aquela questão do bom senso. Se ele ligou uma vez, o consumidor informou que não é ele ou que ele não deve, a empresa cessou essas cobranças, o juiz não vai dar dano moral. Agora, se eles insistirem nessa prática, aí sim os juízes tendem a dar essa indenização por danos morais ao consumidor. E se incluir o nome do consumidor, mesmo ele não devendo, uma cobrança indevida, e o nome dele foi incluído nos órgãos de proteção ao consumidor, se agrava mais? Muito mais. Na verdade, isso é um caso de dano moral presumido. Se o consumidor não tem nenhuma outra negativação anterior a essa, se ele não é um devedor contumaz e ele só tem essa negativação, é o que o judiciário fala que é o dano moral presumido, onde o consumidor sequer vai ter que provar que sofreu esse tipo de dano no judiciário. Basta ele anexar o extrato de negativação e o comprovante de pagamento no processo, ou que ele não tenha relação com essa empresa, que o juiz certamente vai dar essa indenização por danos morais. Vai ser muito difícil, nesse caso, o consumidor perder essa ação. Isso se ele não tiver o nome já incluso. Sim, com o extrato de negativação, onde aquela negativação, ela por si só, já causa uma série de consequências para esse consumidor. Se eu tiver meu nome negativado e precisar de um crédito no banco, eu não vou conseguir. Se eu precisar financiar um carro ou um imóvel, não vou conseguir. Então, por ter essa consequência que ela é presumida, esse consumidor não vai precisar, em juízo, no processo dele, provar que ele está sofrendo esse dano moral, porque ele se presume. A partir do momento que um consumidor tem um nome negativado, ele sofre uma série de consequências
prejudiciais a ele, como parcelamento de compra, tomada de crédito e outras mais. Mas se ele já tem um nome negativado, não por esse motivo. E aí, essa cobrança indevida, novamente o nome dele vai. Ele vai conseguir tirar essa segunda negativação. Certo. Mas nesse caso, certamente o juiz não vai dar uma indenização por danos morais. Por quê? Porque ele já sofria as consequências de ter o nome negativado. Então, nesse caso, essa indenização aos olhos do judiciário não seria justa. Entendi. Então, ele vai ter ali... Para mim, do meu modo de pensar, isso aí não é tão justo. Porque eu tenho uma negativação, vai ter empresa que ainda vai me fornecer crédito. Agora, se eu tenho duas, às vezes não. Ou a questão de valor. Vamos supor que eu tenho uma negativação de R$100 de uma empresa de telefonia, por exemplo. Isso é muito menos grave do que eu ter uma negativação de 20 mil em nome de uma empresa de construção, por exemplo. Então, vai ter empresa que vai me conceder, queria me conceder crédito se eu só tivesse uma negativação, ao passo que agora com duas eles não vão me conceder crédito. Então, eu acho um pouco injusto, mas teria que ser analisado caso a caso, mas também não é a regra. Pode ser que eu entre explicando tudo isso no judiciário e o juiz entenda. Bom, ainda que tenha uma negativação pré-existente, essa agravou mais a ponto de indenizar aquele consumidor moralmente falando. Doutor Leandro, quando se caracteriza a propaganda enganosa? Bom, propaganda enganosa é toda aquela que leva o consumidor a erro. É quando quer que o consumidor tenha um determinado tipo de atitude que vai prejudicá-lo em benefício dessa loja que faz essa propaganda enganosa. Então, toda vez que a gente vê um anúncio, por exemplo, que fala de alguma promoção e ao chegar no estabelecimento comercial, aquele produto sequer existe, que ele não anunciou a quantidade que tinha, as lojas disponíveis, o consumidor está diante de uma propaganda enganosa, que fez com que ele saísse do seu lugar, da sua residência, do seu trabalho e fosse até essa loja. Chega lá, ele encontra essa falsa promessa que foi feita pela loja. E aí a questão também é vinculante. Por exemplo, vamos falar que o consumidor ele foi atraído por uma propaganda que falava que um determinado celular custasse R$2.000. Chegando na loja, esse celular estava por R$2.500. Então, ele vai poder exigir que essa empresa faça aquele preço praticado no anúncio de R$2.000 para levar o produto. E aí é importante que o consumidor tenha sempre a prova de que aquela propaganda foi feita. Então, uma foto do anúncio, um vídeo da gravação da propaganda na TV, qualquer outro tipo de prova que faça com que o juiz possa perceber que aquele produto realmente estava pelo preço mais baixo. Doutor Leandro, eu recebi a segunda pergunta no Instagram. Explica para nós o desvio produtivo do consumidor. Legal. A teoria do desvio produtivo ela foi criada pelo capixaba Marcos Dessoni, que é um colega nosso que atua em outro estado, lá do Espírito Santo, e é uma teoria que ela vem para fazer um contraponto àquela questão do mero aborrecimento. Todos nós advogados... Eu recebi essa pergunta também. Pede para falar sobre isso. Sim, todos nós advogados, a gente tem uma repulsa a esse termo, mero aborrecimento, que é um termo criado pela jurisprudência, pelos juízes, para falar que uma questão que o consumidor foi prejudicado, ele não foi prejudicado bastante, a ponto de dar direito para ele ganhar uma indenização por danos morais. Então, quando ele fala que aquele ato que a empresa prejudicou o consumidor, ele faz parte do dia a dia, é fato comum, que aquilo ali faz parte do cotidiano de qualquer brasileiro, ele fala que não passou de um mero aborrecimento. Então, nesse caso, quando não tem essa questão do dano moral, o juiz fala que houve um mero aborrecimento. E a teoria do desvio produtivo ela veio exatamente para contrapor essa questão do mero aborrecimento. Então, o que é essa teoria? A teoria do desvio produtivo do consumidor fala o quê? Que quando uma empresa ela me causou um prejuízo, a ponto de eu ter que me deslocar da minha casa para fazer uma reclamação para a empresa, eu tive que ir ao PROCON, ou até mesmo entrar no judiciário, eu tirei parte da minha vida, eu abri mão de parte da minha vida para resolver esse problema. Então, ele bate muito nessa questão vital. O que é o tempo, né? O autor dessa lei, ele chega a ser um pouco filosófico. Ele fala, o que é a vida? A vida, ela é exercida, ela é vivenciada a partir do tempo. Então, a partir do momento que eu perco um tempo para resolver um problema da empresa, eu deixo de ter o convívio da minha família, eu deixo de trabalhar, eu deixo de ter o meu direito fundamental ao lazer. Então, eu perco parte da minha vida, porque eu perco parte desse tempo. A vida se passa no tempo. Então, ao perder tempo de vida para resolver um problema que foi causado pela empresa, aquela empresa me tira parte da minha vida. E isso deve ser indenizado. Por que ele criou essa teoria? Exatamente para fazer um contraponto dessa teoria do mero aborrecimento.
que os juízes adoram usar para falar que o consumidor não tem direito ao dano moral. Então, ela está sendo muito aplicada até mesmo na justiça do trabalho. Quando essa pessoa ela perde um tempo de vida causada por uma empresa ou por um fornecedor, no caso, ele tem direito, sim, a ter essa reparação pelos danos morais, porque, pela teoria do desvio produtivo, ela perdeu esse tempo vital dela. Parte do tempo da vida ela teve que usar para resolver um problema que foi causado pela empresa. Então, isso é muito injusto, então o consumidor teria, sim, direito a exigir essa indenização por danos morais. Então, assim, um resumo dessa teoria é esse aí. É um contraponto do mero aborrecimento, porque o consumidor gastou o tempo de vida para resolver um problema causado pela empresa. E os juízes, eles não estão, né, dando assim, com facilidade danos morais. Eu acho que até para ver um desestímulo de entrar com a ação, veio essa teoria do mero aborrecimento. E aí esse contraponto ele está sendo, sim, cada vez mais utilizado pelos juízes. A gente não vai ver isso na maioria dos juízes, mas aos poucos, até mesmo com campanhas da OAB, eu já participei de várias campanhas da teoria do desvio produtivo, que é uma campanha chamada até Mero Aborrecimento Tem Valor, que também é uma campanha que a OAB nacionalmente está fazendo aí por todo o judiciário. Então a gente vê gradativamente, aos poucos, os juízes aderindo à teoria do desvio produtivo. Aqui em Campo Grande, inclusive, a gente já participou de evento onde o juiz adquiriu o livro da teoria do desvio produtivo, do Dr. Marco Dessoni, e ele falou, olha, estou bem inclinado a adotar a teoria daqui para frente. Então é um trabalho de formiguinha que cabe a nós, advogados, fazermos para que mude essa jurisprudência, para que daqui a pouco ela seja uma jurisprudência majoritária. Então você vai conseguir perceber que a jurisprudência está andando nesse sentido, de adotar a teoria do desvio produtivo do consumidor. Aqui no Tribunal de Justiça já tivemos várias decisões, o STJ já deu decisão baseada na teoria do desvio produtivo, que está ali também extrapolando o direito do consumidor, indo para outras justiças que a gente conhece. Doutor Leandro, é comum nós nos depararmos com vitrines, assim, onde o produto está exposto na vitrine, mas não tem o preço. Isso é legal? Isso é ilegal, porque pelo direito da informação que todo consumidor tem, a gente tem o direito de, assim que observar o produto, verificar o preço à vista. Então não é aquilo que a gente vê em várias lojas de departamento, que você vê lá R$12,90 e lá na frente, bem pequenininho, 10x. Quer dizer, 10 de R$12,90. Então aquele produto eu não sei quanto custa. Eu tenho que fazer conta para ver quanto custa. E uma conta de vezes 10 é fácil. Mas e se tem lá 14 parcelas de R$ 127,33. Qual que é o preço desse produto? Pô, vou ter que pegar uma calculadora para ver? Não é justo isso aí. Então, toda vez que o consumidor chegar no estabelecimento que não tiver o preço do produto no produto ou na vitrine, ele deve fazer uma reclamação para o PROCON. Porque o PROCON vai fiscalizar e, dependendo do caso, ele vai autuar essa empresa, vai fazendo que ela pague uma multa até se adequar à legislação. Eu já vi várias papelarias fazerem isso. E é uma questão muito burra, creio eu, porque quando eu vou na papelaria eu não consigo saber o preço de nada. Aí tudo eu tenho que perguntar para o vendedor, que vai ter que ir num computador, digitar o código do produto para saber o preço. Então uma compra ali que eu demoraria 5 minutos, eu acabo demorando 20, 30 para fazer compra de produtos simples para o meu escritório, por exemplo. Isso aí não muda. Então cabe a nós fazermos reclamações ao PROCON para que o PROCON possa fiscalizar e autuar a empresa caso ela não se adeque à legislação. E existe alguma lei que obriga o estabelecimento a não aceitar cheque ou cartão de crédito? Não tem essa lei, né? Mas o fornecedor ele tem o direito de exigir o pagamento na modalidade em que ele bem entender, exceto a questão de dinheiro. Não posso ter uma loja e falar não aceito dinheiro. O dinheiro é a única moeda que ele é obrigado a aceitar. Agora, cheque, cartão de crédito, ele não é obrigado a fazer. Vender na promissória também não é obrigado. Agora entra naquela questão da fidelização. Quantas vendas uma empresa não perde por não aceitar, por exemplo, o cartão de crédito? Eu conheço empresas que não trabalham com cartão de crédito e passaram a trabalhar, na ocasião eles aumentaram a venda absurdamente, porque isso aí não é bom para o consumidor chegar no estabelecimento comercial onde ele não possa pagar no cartão de crédito. Então essa empresa acaba perdendo, mas ela pode sim, é um direito dela. E aí houve até uma alteração, salvo engano, em 2020, que também ela vai prever esse caso de fazer um preço diferenciado no caso de pagamento em dinheiro. Então, antigamente era proibido e agora pode. Eu posso chegar no posto, por exemplo, e ter um preço em dinheiro e um preço diferente no cartão de crédito. Isso hoje é permitido.
o que há pouco tempo atrás não era. Não Isso aí também causa uma certa confusão nos consumidores. Isso mesmo. E é correto o lojista exigir valor mínimo para a compra no cartão de crédito? Isso aí já é proibido. Então, a partir do momento que ele aceita, naquele estabelecimento, vender produtos no cartão de crédito, isso aí tem que valer para todos os produtos dessa empresa. Não pode separar. Por exemplo, cimento eu não vendo porque a margem é menor. Aí não interessa. Ou você libera para fazer compras por cartão de crédito em todos os produtos da loja, ou você não libera. Você escolher produtos em que você vai aceitar cartão ou cheque e não aceitar o dinheiro, aí já é proibido. O produto com defeito, é preciso que o lojista faça a troca imediatamente? Pois é o maior mito que a gente vê hoje no direito do consumidor. Não é. Não é. Então, nesse caso, ele tem até 30 dias para fazer esse conserto do produto. E aí eu faço uma ressalva. Aqueles bens considerados essenciais, por exemplo, fogão, geladeira, celular, onde eu não posso ficar sem, se a loja não me oferecer um outro substituto, aí ela não pode obedecer esse prazo dos 30 dias. Então ela deve fazer a troca imediatamente, porque eu não posso ficar, por exemplo, sem uma geladeira lá em casa. Se a minha geladeira apresentou defeito, como é que eu vou ficar? Eu vou perder todos os alimentos que eu tenho na minha residência? Isso aí não pode. Então ela deve fazer a troca imediata ou deixar um produto para que eu possa utilizar enquanto o meu está sendo consertado. Doutor Leandro, vamos voltar na compra online. Eu fiz uma compra online, mas o produto ele demorou para chegar, passou do prazo que eles haviam prometido. Gera alguma indenização? Pode gerar. A gente sempre fala pode, a gente sempre fala depende. Em qual circunstância que isso aí pode gerar, por exemplo, uma indenização? Vamos supor que eu adquiri um produto pela internet para presentear os noivos num determinado casamento. Aí eu chego no casamento de mãos abanando. Ou no aniversário. Eu chego sem o produto que eu adquiri. Por quê? Porque eu comprei pela internet e ele não chegou no prazo. Nesse caso, pode ensejar uma indenização por danos morais. Diferente, por exemplo, de eu ter comprado uma panela para minha casa, a panela chegou 15 dias depois do prazo combinado. Certamente não vai ter um direito à indenização. Então, assim, em alguns casos pode ser que o juiz, analisando com mais individualidade, ele vá anotar que tem ali o direito do consumidor receber uma indenização por danos morais. Eu vou para Bonito agora, antes do Natal. Eu acabei de adquirir alguns produtos, máscara de mergulho e pé de patos. Minha esposa vê isso aí e vai me matar. A entrega fala que vai chegar um dia antes de eu viajar. Nossa. Se chegar um dia depois, será que eu tenho direito à indenização? E aí? Nem eu sei responder. Porque qual foi meu dano? Se eu provar que eu fui muito prejudicado, que eu queria ter ido com esse equipamento de mergulho, ou até mesmo, vamos supor que eu cheguei no local e aluguei. Eu paguei R$100 com um produto alugado. Eu posso exigir esse dinheiro da empresa. Por quê? Porque eu adquiri exatamente para não precisar alugar ou para depender de produtos de outras pessoas. Então, ali nesse caso, pode ser que o juiz até mesmo indenize em danos materiais. Se eu tive que alugar um porque não chegou o meu no prazo combinado, é meu direito de exercer todos os prejuízos causados pela quebra de contrato. Ainda que ninguém tenha assinado um papel, é um contrato. Eu comprei pela internet, eu tenho todos os direitos, como se eu tivesse feito um contrato de 100 laudas. Então, nesse caso, pode ser que ainda, além do dano material, pode ser que o juiz fale, bom, ele queria muito mergulhar, né? A ponto de comprar esses produtos. Né? Ele queria, a ponto de comprar. Que ia chegar morar em Campo Grande e comprar um negócio desse. Antes dessa viagem. Pois é. Então, não sei assim, se eu teria feito a compra, hein? Não, eu fiz exatamente porque eu vi o prazo. Porque mas tinha... um dia antes. Mas tinha... Porque assim, a entrega seria do dia 15 ao dia 21. E eu viajo dia 22. Certo. Outros sites que eu olhei, a entrega seria em janeiro. Eu não fui naqueles sites que o produto era mais barato. Entendi. Entendeu? Eu fiz a opção. Então pode ser que o juiz ainda olhe e fale, não, ele queria muito, porque quem compra um pé de pato morando em Campo Grande queria muito mergulhar, então nesse caso eu vou dar um dano moral para ele. Verdade. Então são situações que acabam fugindo do nosso controle. Eu não sei se isso levado ao judiciário, logicamente que eu não vou fazer isso, mas se isso aí chegasse no judiciário, eu poderia ganhar uma indenização por danos materiais e morais. Se o juiz se compadecesse dessa história e acreditasse que aquilo ali me causou um dano que ultrapassou aquele mero aborrecimento que a gente falou agora há pouco. É verdade. As redes sociais, além de ser uma plataforma de relacionamento e interação, também é uma plataforma de negócios, onde as relações de consumo se faz cada vez mais presente no mundo virtual. A oferta, o anúncio do produto, precisa expor de maneira clara as informações e corretas também? Com certeza, é igual no caso de uma loja que vende produto físico. As leis, ainda que não sejam
atualizadas a ponto de prever especificamente a compra pela internet, ela se aplica também ao caso da rede física. Se na loja física eu tenho que ter o produto, na internet eu também tenho que ter o produto, o preço do produto. E tem vários perfis que acabam não colocando ali aquele preço de produto. E aí eu vou fazer uma outra ressalva. Tem hoje influenciadores digitais que estão sendo condenados por problemas de produtos oferecidos nas suas redes sociais. Então vamos supor que eu sou um influenciador digital e uma empresa fez uma parceria comigo para eu vender uma televisão, por exemplo. Nesse caso, se tiver algum problema com a televisão, alguns influenciadores estão sendo condenados solidariamente, ou seja, junto com a loja. Então, ele vai poder exigir essa indenização tanto da empresa que fez a venda, que fabricou aquela televisão, ou até mesmo o influenciador digital. E aí, outro caso interessante, não é porque o serviço não é pago que eu perco o meu direito de consumidor. Isso vale tanto para as redes sociais, onde a gente não paga para usar, quanto para estacionamento. Se eu vou num estacionamento e pago, eu sei que se o carro for roubado, o estacionamento tem a obrigação de me pagar. Agora, se o estacionamento é gratuito, muita gente tem essa dúvida. E a regra é a mesma. Se eu não pago pelo estacionamento, é um estacionamento gratuito, eu também tenho direito a ser indenizado caso esse meu veículo venha a ser furtado daquele estacionamento. Mesmo que o estabelecimento não cobre pelo ali. Mesmo. Então, qualquer lugar, até mesmo aquele estacionamento rotativo que a gente vê no centro da cidade. Se o meu carro for subtraído, for furtado ali, eu posso processar a empresa e exigir um carro novo. Carro novo não, carro usado na mesma tabela FIPE que o meu. Então, nesse caso, independente de ser gratuito ou oneroso, o consumidor vai ter o direito. Isso aí se aplica também às redes sociais, já que ele não paga para estar nas redes sociais, só que, de certa forma, há uma contraprestação, porque a empresa não faz o conteúdo. Quem faz o conteúdo somos nós, os usuários. E assim também é uma analogia desse estacionamento, porque aquele estacionamento, aquele local que tem um estacionamento próprio, ele vai ter mais clientes do que um local que não tem estacionamento, porque isso aí vai atrair o consumidor para aquele local. Então, se ele tem esse bônus, ele também vai ter que ter o ônus. Então, isso aí faz parte do risco empresarial. Dessa forma, os juízes acabam condenando. Ainda que o estacionamento seja gratuito, condena essas empresas a ressarcir o carro roubado dentro do estacionamento. Doutor Leandro, fala para nós um pouco sobre cláusulas abusivas e proibidas em contratos. Bom, principalmente em contrato de banco, né? Tem várias cláusulas abusivas, né? Então, assim, contratualmente falando, o direito do consumidor ele vai trazer um equilíbrio contratual. O que é isso? Se o consumidor deixar de pagar uma parcela daquela prestação, vai ter juros de 1% ao mês e multa de 10%. Agora, se a loja não... Vamos dar um exemplo aqui de uma compra do imóvel na planta, tá? Que é o que mais tem essa questão de revisão de contrato. Então, se o consumidor atrasar o pagamento da parcela, tem multa de 10%. Agora, se atrasar a entrega da obra, não tem. Então, você vê que tem um desequilíbrio contratual. Então, a revisão de contrato serve exatamente para isso, para que essas cláusulas abusivas sejam equilibradas. Então, se a empresa também não entregar o apartamento na data combinada, então ela também vai ter que pagar essa multa, para que haja um equilíbrio contratual. E aí também tem a grande questão daquelas revisionais de contrato, que todo mundo já ouviu falar. Meu contrato tem juros abusivos. E aí hoje é importante ressaltar o que é juros abusivos. Quais são aqueles juros que eu vou poder me valer dessa ação de revisional de contrato? São todos aqueles juros praticados acima da média de mercado. Então, como que funciona isso? Todos os meses, os bancos têm a relação de juros de empréstimos. De acordo com a modalidade do empréstimo. Tem empréstimo para servidor público, empréstimo para pessoa física, para pessoa jurídica. Então, naquela modalidade, naquele mês, a gente vai ver a média de mercado, de acordo com o Banco Central. Se o meu contrato tem juros acima dessa média de mercado, aí sim pode ser considerado juros abusivos e o consumidor vai poder pedir essa revisão do contrato para que o juro seja aplicado de acordo com a média do mercado daquele mês que ele fez a contratação. Certo. E quando o consumidor ele se sentir lesado, como e quando fazer essa reclamação? Isso é muito pessoal. Tem cliente, por exemplo, que chega no escritório e fala: eu quero entrar com um processo porque eu tive um problema com o meu banco, por exemplo. Eu adquiri um produto e eu quero devolver algum problema. E aí você vê que aquele problema dele, o dano material é de, sei lá, R$800.
Aí ele vai lá no meu escritório e quer me contratar. Se não tem dano moral, aquele consumidor vai continuar no prejuízo, porque ele vai gastar dinheiro comigo, pode até ter o problema resolvido no judiciário, mas é uma ação de R$800. E o dinheiro que ele me pagou vai ser um prejuízo. Então, nesse caso, ele que vai ter que mensurar o quanto que ele quer entrar com uma ação. Tem cliente que entra com a ação sabendo que vai ter prejuízo. Que eu falo, esse caso, muito dificilmente você vai ganhar dano moral. E ele mesmo assim fala, não, eu sei, mas eu quero fazer justiça. O que essa empresa faz comigo é absurdo. Então, isso aí tem que acabar. Então, é uma questão muito pessoal. Cabe a nós explicarmos os riscos, explicar como que funciona a ação e quais os riscos que envolvem uma ação no judiciário. O juizado especial tem esse risco, justiça comum tem esse risco. E aí o consumidor vai tirar sua decisão dali, desses argumentos que eu levei para ele. E aí é uma questão muito pessoal. Eu já tive cliente que pagou para entrar com a ação, sabendo que o proveito econômico seria ínfimo, que ele estaria com prejuízo. E ele acabou entrando, ele pagou para ver. E aí assim, ele quis entrar. O que eu não posso fazer é falar, incentivá-lo a entrar sabendo que ele vai ter um prejuízo financeiro. Agora, quando ele quer entrar, ele paga e entra com a ação para ver a justiça sendo feita. Então, tem alguns casos assim que eu tiro o chapéu para esse tipo de consumidor, porque é colocar mesmo o seu dinheiro em risco. Então, você vê que ele está bem convicto de que ele quer lutar pelo direito dele. Assim como tem esse, né, que quer entrar sabendo que ele vai perder um pouquinho, tem aqueles que também não vão à procura dos seus direitos, porque falam, vou perder meu tempo, né? A maioria, e eu entendo muito, porque o que acontece? Primeira coisa que eles perguntam, quanto tempo que vai demorar para esse processo acabar? É outra pergunta que eu não posso responder. Eu tive esse ano uns 2 processos que terminaram em 6 meses, mas é exceção da exceção. A maioria demora mais ou menos uns 3 anos para terminar. Então já temos essa objeção do tempo. Vai demorar para receber. Tem a questão das custas processuais, que a maioria dos consumidores não vai ter direito à gratuidade processual, vai entrar com uma ação no judiciário e vai acabar que ele vai ter que pagar custas para entrar com o processo. E aí, tendo o risco de perder a ação, caso perca, ainda pode ser condenado a pagar honorário sucumbencial do advogado da outra parte. Então a gente tem vários fatores que acabam prejudicando essa vontade do consumidor de entrar no judiciário. E aí, muitas vezes, quando a gente lida com um valor que não é tão relativo, é substancialmente irrelevante, ele acaba optando por não entrar. E não dá para tirar a razão. Porque para que eu vou colocar meu patrimônio em risco, né, um dinheiro em risco, sendo que eu posso ter uma decisão de improcedência, vou ter que pagar custo e ainda posso ser condenado a pagar honorário sucumbencial do advogado da outra parte. Então, é muito ruim isso aí, mas eu acabo entendendo. Isso faz também com que vários consumidores optem por entrar no juizado especial e não na justiça comum. Sempre bom também antes ir lá na loja tentar resolver amigavelmente, né? Não só na loja, mas utilizar também do Procon, do consumidor.gov, rede social. Muitas redes sociais acabam resolvendo o problema ali na própria rede. Então, hoje o consumidor tem várias ferramentas para que ele possa resolver os seus problemas extrajudicialmente. E aí não vai precisar contratar advogado, não vai ter todo esse risco que a gente comentou, porque isso aí vai fazer com que ele se sinta até mesmo prestigiado pela empresa e volte a fazer comércio, volte a realizar compras de novo nessa mesma empresa, fidelizando então esse consumidor. Doutor Leandro, chegamos ao final do nosso bate-papo. Sempre passa rápido. Sempre passa rápido, né? Quer fazer alguma consideração? Não, só para seguir a gente nas redes sociais e que a gente está colocando sempre essa informação, tirando dúvida dos consumidores, instruindo como que eles devem fazer caso eles tenham problema com alguma empresa. Eu sempre aconselho registrar as ligações, não anotar simplesmente o número do protocolo, faça você mesmo suas gravações, porque eventualmente, caso você tenha intenção de entrar com uma ação judicial, você vai ter já todos os elementos que vão ali consubstanciar naquela prova que você vai precisar para ganhar a ação. Então é sempre ficar atento. Vários advogados colocam informações nas redes sociais extremamente úteis para esse consumidor, que ele vai poder usar no dia a dia. Então, utilize-se dessas informações gratuitas que já estão na internet para fazer valer o seu direito. Fala teu Instagram para a gente. Meu Instagram é @leandro.provenzano. Lá eu tiro dúvida das pessoas, deixo caixinha de perguntas e a nossa missão é sempre divulgar o direito do consumidor e tirar as dúvidas. Levar conhecimento. Levar conhecimento. Né? Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço o espaço, sempre à disposição. Obrigada mesmo. Não podemos esquecer que ao lado de qualquer direito há também um dever. Ambos devem andar sempre juntos para serem legítimos.
Mas o que infelizmente vem ocorrendo é que cada um só reclama seus direitos, esquecendo dos seus deveres e obrigações, esquecendo que para ter é preciso primeiro fazer a sua parte. Até o próximo podcast.